Querida igreja, nós estamos nessa manhã comunicando a todos a partida da nossa querida irmã Juliana no dia de ontem. Essa jovem guerreira que durante os seus 33 anos teve uma vida abençoada, uma vida alegre e também uma vida onde ela buscou sempre estar louvando ao seu Salvador. Nós queremos transmitir à família Carabete os nossos mais sinceros sentimentos e tendo certeza que no Senhor o consolo virá e que a nossa igreja esteja orando por cada um deles e que realmente o exemplo que a nossa querida Juliana deixou a cada um de nós possa realmente dar frutos nos corações. Deus abençoe a todos e que realmente busquemos a cada dia a presença do nosso Senhor. Um abraço a todos, Deus abençoe a todos. Olá meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião online. Hoje que concluiremos a programação do mês da missão, esse terceiro domingo de uma agenda diferente, uma agenda remota neste ano de celebração. Começamos aí com a mensagem do pastor Helder, depois passamos para o missionário Luiz Carlos na semana passada e hoje concluiremos essa parte da palavra com o nosso missionário Guilherme, também lá de Guajará, da segunda igreja evangélica de Guajará, nosso campo missionário ali. Então o missionário Guilherme é que trará a mensagem final desse mês da missão, né? Quero destacar também outros acontecimentos, né? A gente vem assistindo aí o depoimento dos nossos missionários, a participação de cada um deles, trazendo uma palavra, deixando a sua mensagem com muito carinho, tem sido muito gostoso também interagir com muitos deles aí no nosso chat durante a transmissão e depois posterior também. Lembrando que todo o mês da missão está registrado ali no nosso canal da igreja. Se você perdeu alguma reunião, você pode ir lá nos vídeos e assistir e participar. E hoje não será diferente, teremos aí a participação dos missionários que ainda não deram o seu depoimento e também uma participação internacional. Nosso querido Daniel Gazubeiuquian, neto do pastor Bireder, vai trazer uma mensagem aí para nós e um panorama dos campos internacionais. Assim a gente, além de conhecer todo o trabalho no Brasil, também vai ter aí informações dos nossos campos fora do país, também uma mensagem muito bacana dele. Quero fazer outros destaques conforme a gente vem conversando, né? Ontem nós concluímos o nosso card de oração, espero que vocês tenham orado. Ontem foi orar pela nossa querida Mãe Pátria Armênia, com o seu trabalho ali também, o Daniel vai comentar. No dia anterior, os campos internacionais, então a gente fecha o card, ore, mas ele serve aí não só para essas datas específicas, mas para você também lembrar os campos aí nas suas orações, não só na data, mas sempre presente. E também convido a todos para visitarem o nosso site, meudia.org, fazer a sua doação para o mês da missão, com a nossa meta de R$20 mil, seja através da conta, seja através da arrecadação coletiva, através do seu cartão de crédito, no link aí que está disponível. É muito importante a sua contribuição para a obra do Senhor. Lembrando que, conforme diz em 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Tá bom? Então, nós vamos concluindo esse mês, né, com essa programação que segue agora. E eu quero deixar aqui o meu forte abraço, aliás, meu em nome da liderança da Melodia, para cada um dos nossos missionários, para cada líder dos campos, para cada irmão das igrejas. Sintam o nosso carinho distante,
o nosso apoio, o nosso abraço, deixar para todos aqueles que são nossos missionários hoje e aqueles que passaram pela Meu Dia e deixaram também a sua marca. Nosso muito obrigado, nosso Deus abençoe, e sempre lembrando também os nossos pioneiros, os nossos fundadores, né? O pastor Garabé Topalian, como eu disse, fundador dessa obra, junto com o Alberto Darakjan, e também o missionário Artêmio Paulucci, que também foi aí junto aos outros dois irmãos, os 3 pioneiros que formaram isso, e o pastor Artêmio também com o Instituto Bíblico Maranata lá, celeiro dos nossos missionários, quase que em sua totalidade foram formados nessa escola, que Deus esteja abençoando também. Então seguimos hoje nessa programação, louvor, depoimento dos nossos missionários, mais do Daniel, e a mensagem do nosso querido Guilherme, ali, o missionário Guilherme, que vai trazer a palavra de hoje. Ok? Então, Deus abençoe a todos, obrigado por estar aqui com a gente, que seja de bênção e que possamos comemorar, celebrar muitos e muitos anos mais com festa e, quem sabe, presencial, juntando a todos aí, tá bom? Abraço! Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Deus Santo Espírito, vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti.
mover, nem prisões podem conter. Tudo é possível a ti, e não há corpo que não possa curar e a alma restaurar. Tudo é possível a ti. Na escuridão faço a luz brilhar, faço a luz brilhar, Deus do avivamento. Nós cremos que tu és vencedor, a morte derrotou, Deus do avivamento. Ressuscitado Rei e para sempre no seu trono está. Porque devo temer o que já está vencido, no Senhor confiarei. Pois não há montes que não possa mover, nem prisões podem conter. Tudo é possível a ti, e não há corpo que não possa curar e a alma restaurar. Tudo é possível a ti. Na escuridão faço a luz brilhar, faço a luz brilhar, Deus do avivamento. Nós cremos que tu és vencedor, a morte derrotou, Deus do avivamento, Deus do avivamento. Vem, desperta teu povo, vem, desperta as cidades. Deus do avivamento, sopra aqui, sopra aqui. Fortalezas se rompem, correntes caem ao chão. Deus do avivamento, sopra aqui, sopra aqui. Vem, desperta teu povo, vem, desperta as cidades. Deus do avivamento, sopra aqui, sopra aqui. Fortalezas se rompem, correntes caem ao chão. Deus do avivamento, sopra aqui, sopra aqui. Na escuridão
mover, nem prisões podem conter, tudo é possível a ti. E não há corpo que não possa curar e a alma restaurar, tudo é possível a ti, é possível a ti. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. Bom, nesse tempo da pandemia, a gente usa as máscaras para não espalhar uma doença. Mas hoje aqui a gente quer espalhar muito a bênção do Senhor na sua vida. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000
Pois bem, queridos, nós, conforme já dissemos, então o mês de setembro é o mês que comemora-se o aniversário da missão. E nesse mês de setembro, então, está sendo comemorado 58 anos de missão aqui no Brasil. E nós, através desse vídeo, nós falamos agora com a diretoria da missão em São Paulo, parabenizamos a todos os nossos queridos irmãos que estão em frente à diretoria da missão. Que Deus continue abençoando, usando a vida de vocês, e que Deus continue abençoando esse ministério da missão. São 58 anos e a minha experiência com a missão é de 40 anos. Iniciamos o ministério em 84 e estamos ligados até hoje com a missão Meu Dia, ali de São Paulo. Um abraço para toda a liderança, um abraço para toda a igreja de São Paulo, e nós estamos sempre orando para Deus estar abençoando todos os irmãos que têm contribuído financeiramente com a missão. Que Deus continue abençoando esta missão. Esta é a Igreja Evangélica de Nova Veneza, e vamos então dizer: Deus abençoe a missão, em nome de Jesus. Esta Igreja Evangélica Missionária de Manaus tem a imensa alegria de fazer parte do círculo de todas as igrejas da obra missionária da Meu Dia. Somos gratos a Deus por tudo que esta missão tem feito por esta igreja e por todas as suas igrejas, campos missionários abertos desde há anos atrás, que até hoje estão de pé com a palavra de Deus sendo anunciada, a comunhão entre os crentes sendo efetivada. E hoje nós temos a alegria de saudar esta missão, esta obra missionária, lembrando daquele que foi o que iniciou o trabalho desta obra, que foi o pastor Garabete. Então, graças a Deus por tudo que Deus tem feito na existência desta missão até os dias de hoje. E juntamente com toda esta igreja, nós vamos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe a Meu Dia. Saudamos os irmãos da Igreja de São Paulo, da nossa missão, com a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui em família para participar deste mês de missões aí em São Paulo, falando um pouquinho da nossa família. Alguns irmãos talvez não nos viram aí no tempo que passamos. Eu sou o missionário Luiz Carlos Ferreira, a minha esposa Vanderlúcia, a minha filha mais velha Ana e a Débora mais nova. Nós estamos aqui servindo a Deus desde janeiro de 2002, então já estamos aí com 18 anos completos aqui na Igreja Evangélica de Guajará, servindo ao nosso Deus. E Deus tem sido gracioso conosco. E nós queremos demonstrar a nossa gratidão pelos irmãos de São Paulo, da Igreja, da Meu Dia, que tem nos ajudado, tem durante todo esse tempo orado por nós e participado da nossa vida aqui, muitos anos ajudando no sustento da nossa família. E nós só temos a agradecer os irmãos e desejar que a bênção de Deus esteja na vida de todos. E nós estamos contentes porque Deus tem feito e continuará fazendo muitas coisas através do ministério da Igreja Evangélica de Guajará. Então, nós temos uma igreja com mais de 100 membros aqui e alguns trabalhos que estavam desenvolvendo, mas foi interrompido nesta pandemia, mas Deus tem nos dado a graça de participarmos ativamente assim num grupo de oração através do WhatsApp e não perdemos o contato com os irmãos. Por ser uma cidade pequena, a gente está vendo os irmãos sempre
passa em frente às suas casas e pode ter um contato assim com os irmãos. Mas queremos dizer para todos aí, da Meu Dia e da Igreja de São Paulo, que tem sido uma bênção conhecer cada um dos irmãos e ter experimentado de vários momentos de comunhão que passamos aí em São Paulo. Nós só temos a agradecer os irmãos por toda a acolhida que nos deram em todas as passagens que tivemos aí por São Paulo. Deus abençoe a igreja aí de São Paulo. Queridos irmãos e irmãs, é um grande prazer falar com vocês e, em primeiro lugar, gostaria de pedir perdão e desculpas pelo meu português fraco, que já faz 39 anos que eu saí do Brasil, mas graças à minha viagem o ano passado para São Paulo, consegui melhorar um pouquinho o meu português. Então, vou falar um pouco da missão United Evangelical Mission, aqui em Pasadena, Califórnia, nos Estados Unidos. Temos então 3 campos que nós cobrimos. Então, o primeiro campo seria o país da Índia. O país da Índia, já fazem 35 anos que o meu avô, o pastor Garabeto Palian, iniciou essa obra com contatos com o missionário Joseph Yelchuri e também David Daniel, que já faleceu, infelizmente, uns 6 a 7 anos atrás, mas o filho dele, Samson Cholian, continua o ministério na cidade de Satopali, uma área muito pobre, e o nosso irmão Joseph Yelchuri continua a sua obra na cidade de Kakinada, uma cidade de porto de navios e comércio. Aí fazem um grande trabalho na obra do Senhor, visitando as aldeias, evangelizando, ajudando os pobres com medicamentos, comidas e a palavra de Deus. Então, a segunda obra que nós temos, o país da Sri Lanka, é uma ilha, um país muito quente, e lá tem produção de chá, folhas de chá. E aí temos um pastor, Reggie Abraham, que trabalha nas montanhas onde produzem folhas de chá. E aí ele prega o evangelho nas aldeias também e visita muitas famílias lá. E é uma igreja bonita e grande lá. Também temos na cidade de Colombo o irmão Alan Fraser e também o irmão Sunil Siriwadena. Então temos 3 missionários trabalhando na ilha, o país da Sri Lanka. Também temos uma obra na Armênia, no país da Armênia. Já os irmãos sabem que nós somos armênios, né? E lá temos uma obra com a irmã Gaiané. É uma enfermeira que visita famílias, o qual o noivo dele, o irmão Garbis, noivo dela, o irmão Garbis Karkajan, é parte da nossa diretoria. Então ele, em conjunção com ela, trabalham na igreja lá e também fazem visitas também, dando medicamentos e bíblias a famílias armênias na Yerevan, na capital da Armênia, e também em cidades mais pequenas. Então, com a graça de Deus, temos 3 obras: a Índia, a Sri Lanka e também na Armênia. E os irmãos aqui de Pasadena, a diretoria, somos os irmãos Mikael Yusufian, eu, Daniel Gezebilkian, o irmão Vache Yurenjan, que é o genro do irmão Garô Aharonian, e também o irmão Garbis Karkedjan e o irmão Bert Babikian. Então eu peço e rogo para os irmãos e irmãs a continuarem a orar por esse ministério, que é um ministério muito importante, já que tem mais de 1 bilhão de pessoas na Índia, e a grande maioria, obviamente, são hindus, da religião hindu. Também na Sri Lanka, a maioria é de religião
são budistas. E na Armênia, claro, já sabemos que são cristãos, mas muitos não conhecem a Deus ainda. Então, obrigado por esse momento, pela oportunidade. Deus abençoe a todos vocês nesse mês da missão. Abraços e beijos a todos. Tchau, tchau. Graça e paz, irmãos. Para mim é um imenso prazer, é uma alegria enorme poder estar com vocês, participando do mês da missão, de mais uma data que se cumpre na vida da Meu Dia, e poder fazer parte disso é algo que alegra o meu coração também, é algo que vai fazer parte de hoje para todo sempre na minha vida, no meu ministério, poder somar, poder multiplicar, poder andar juntos e colhermos os frutos do trabalho e da graça que Deus nos concede de servirmos a Ele de uma forma tão especial, que é propagando o Evangelho, levando a sua palavra para outras pessoas que ainda não têm o conhecimento do Senhor. Para mim é um privilégio muito grande, uma honra muito grande, uma responsabilidade muito grande poder estar com os irmãos através dessa videoconferência, né? Se podemos dizer assim, de fazer este vídeo para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, as experiências que nós podemos compartilhar uns com os outros, no fato de podermos aprender mais da palavra de Deus, nos aprofundarmos mais na palavra de Deus e de sermos edificados com a palavra do Senhor através do seu Santo Espírito, por tudo aquilo que Ele nos ensina, nos instrui e nos guia dentro da sua palavra, né? Eu gostaria de me apresentar de uma forma rápida. Talvez tenham irmãos nos vendo e nos ouvindo que não nos conheçam, né, ou que não me conheçam. Eu sou o pastor Guilherme e estou já há 3 anos na cidade de Guajará, e nós pastoreamos a segunda igreja evangélica de Guajará, que veio à existência como uma igreja independente, uma igreja que caminha com as suas próprias pernas. No dia 18 de fevereiro de 2018, né? Então, no dia 18 de fevereiro de 2018, essa igreja passou a ser emancipada como uma igreja que caminha com as suas próprias pernas, que precisa ter todo aquele aparato estrutural para caminhar como igreja, né? Toda aquela organização. Mas ela já existia em Guajará há 20 anos, né? Fundada pelo irmão Francisco no dia 31 de janeiro de 1998. O saudoso irmão Francisco, que já está com o Senhor, missionário também da Meu Dia, pastor, esteve aqui e impactou muitas vidas. Nós estamos à frente desta igreja. Inclusive, quando nós falamos na igreja, segunda igreja evangélica, para algumas pessoas que nos questionam onde a gente mora, por que a gente é novo aqui na cidade. Então a gente fala, olha, eu sou pastor da igreja, da segunda igreja evangélica de Guajará. Mas aonde que fica essa igreja? Então você pode dizer assim, a igreja do irmão Francisco. Ah, a igreja do irmão Francisco. Então ficou muito ainda caracterizado a igreja do irmão Francisco pelo belíssimo trabalho que ele fez. E claro, pelo irmão que, servo em Cristo que ele foi, propagando fielmente o evangelho, sendo fiel no seu chamado. Irmão Francisco foi um irmão muito precioso. Estamos aqui já há 2 anos e meio, vamos para o nosso 3º ano. Tem sido uma bênção podermos desfrutar do apoio dos irmãos, das igrejas parceiras, dos amigos de ministério, contar com as orações de vocês. É algo que renova as nossas vidas dia após dia. E esses dias tem sido uma bênção podermos
estar intercedendo uns pelos outros, as igrejas orando umas pelas outras, pelas lideranças, e aprendermos também mais da palavra do Senhor, né? Então, fica aqui a minha apresentação. Sou casado com a Jussiele, que tem uma apariçãozinha aí no vídeo rápido também nas nossas palestras, né? Uma palavra rápida de cada liderança de igreja. A Jussiele aparece juntamente comigo nesse vídeo. Somos pais da Isabelle, com 11 anos, e do Miguel, com 3 anos. E a nossa família tem sido também abençoada, juntamente com o crescimento da igreja e com o trabalho, com o evangelho sendo aprofundado na vida desta igreja. Temos sido edificados de uma forma maravilhosa, temos colhido de uma forma maravilhosa frutos do ministério que nós não esperávamos que fossem tão rápidos, que fôssemos colher, e nós sabemos que isso é o Senhor por mediante, e nós somos instrumentos nas mãos dele, e queremos continuar sendo apenas instrumentos, não queremos glória, que a glória seja exclusiva para o Senhor, e que ele venha a ser exaltado nas nossas vidas, para que nós, ao vivermos, evidenciemos esse Deus tão maravilhoso que nós servimos. Irmãos, parabéns mais uma vez a Meu Dia, a igreja em São Paulo também, qual faz parte, por esta iniciativa de, em todos esses anos, permanecerem firmes no propósito de missão, né, de serem um agente missionário, uma agência missionária, de serem pessoas que, mesmo não podendo estar lá, vocês proporcionam mecanismos e meios para pessoas estarem lá. Seria mais ou menos a ideia de Paulo na sua carta aos Romanos: como ouvirão se não há quem pregue, como pregar se ninguém se dispõe a ir, e como pregarão se não forem enviados, né? Então, muitos de vocês não estão lá, mas vocês têm o desejo e têm buscado serem agentes enviadores. E isso é o papel de vocês e a parcela de vocês na missão que está sendo feita em vários locais do Brasil onde as igrejas estão presentes. Então, eu digo isso talvez não só de minha parte, mas acredito que os irmãos, colegas e companheiros de ministério, amigos de ministério, também estejam concordando com isso. Vocês têm a parcela de toda essa engrenagem. A parcela de vocês é o enviar. O ID de vocês está com a parcela de enviar e dar suporte a quem está sendo enviado. Então isso tem sido sentido por vidas transformadas. Parabéns, não desanimem, fortaleçam-se, busquem mais estarem no centro do controle do Senhor e da vontade do Senhor. Gostaria de fazer uma ressalvazinha rápida que eu estava esquecendo também. Nós aqui nesses anos, nós temos já 2 congregações ativas, uma já bastante conhecida, Congregação do Generoso, e a Congregação Terra Firme de Baixo. Essas 2 congregações estão sendo pastoreadas pelo missionário irmão José, que durante 15, 20 dias ele fica nas localidades dando assistência nos cultos e evangelismo nos ribeirinhos, e após 15, 20 dias ele retorna para a cidade para fazer os seus afazeres comuns da vida, né? Como cuidar da sua mãe, questões burocráticas, e passa um tempo conosco. Então, entre 2 semanas ele retorna para o campo. Tem sido algo maravilhoso o frutificar do ministério daquele irmão ali naquelas comunidades também. Oremos pelo irmão José, que faz parte de todo este processo, também envolvendo a Meu Dia. Alguns irmãos conhecem muito bem o irmão José, que é um irmão preciosíssimo na obra do Senhor. Irmãos, o texto que nos é dado é o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Esse texto nos diz que nós devemos nos achegar ao Senhor
porque nos achegando ao Senhor, o Senhor se chegará a nós. O texto nos exorta também a purificarmos as mãos, nós que somos pecadores, e os que são de ânimo dobre, limpai os corações. Então esse texto ele está permeado de exortações, de ordens. Nós vemos pelo menos 3 muito claras no desenvolvimento do verso. Chegai-vos a Deus, purificai e limpai. E o tema que nos é sugerido é o tema exatamente de chegarmos a Deus e Ele se chegará a vós. É um tema muito pertinente, muito interessante, muito próprio para os nossos dias. Nos dias em que vivemos, esses dias em que estamos vivendo, onde as pessoas buscam muito falar de distanciamento social, isolamento, quarentena. Esse texto vem muito a calhar na ideia de proximidade, de intimidade, de amizade, de aconchego, de ter uma parceria, um companheiro, onde tudo no momento conspira para um distanciamento. A palavra de Deus vem nos exortar a uma aproximação. E esse tema tem sido um tema muito interessante porque se encaixa exatamente como um antagônico a tudo que nós temos vivido nesses últimos meses de experiência. Então nós podemos desfrutar de uma ordem que é de aproximação. E eu gostaria de linkar o texto que nós lemos com o aniversário da missão, ou com a missão. Eu gostaria de usar este texto para aplicar em nossas vidas, falando exatamente de missões, ou da missão da igreja, das missões que a igreja tem, que nós, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, temos como responsabilidade em nossas vidas de propagarmos o evangelho do Senhor, o ide que Deus ordenou aos seus discípulos e que passou de geração em geração, chegando até nós. Então eu gostaria de aplicar de uma forma muito prática e muito simples e nas nossas vidas e de uma forma concisa, para que nós possamos ser edificados essa noite com os irmãos. Eu não sei em que horário os irmãos demais irão assistir, se será à noite, se será durante o dia, mas qual seja o momento, qual seja o horário, você seja edificado por esta palavra. E eu gostaria de fazer uma observação já de início. É necessário que antes de falarmos, ou para falarmos do versículo 8, nós também façamos uma consideração do versículo de número 7. Não tem como nós falarmos do versículo 8 sem falarmos do versículo 7. Então eu gostaria de pedir a sua permissão para que nós falemos também, que nós juntemos o versículo 7 dentro da nossa abordagem e do nosso desenvolvimento nesse tema. Bom, irmãos? Então eu peço a sua permissão desde já. Nós podemos ver, em primeiro lugar, que Tiago não está satisfeito com o desenvolver da missão da igreja. A vida da igreja, as práticas da igreja, as ações que deveriam ser comuns de igreja, que deveriam glorificar ao Senhor, que deveriam mostrar que eles eram pessoas diferentes, elas não estavam agradando e não estavam atingindo o seu objetivo, não estavam atingindo um índice satisfatório na vida da sociedade na qual a igreja estava inserida. E isso está evidenciado pelo fato de que Tiago se dirige a toda a igreja. Ele não se dirige a um grupo apenas, ele não se dirige apenas a uma classe, ele não se dirige apenas a líderes, ele não se dirige apenas a pastores, a presbíteros, a diáconos ou diaconisas, ele não se dirige a um grupo de louvor na igreja, ele não se dirige a um grupo de mulheres na igreja, ele não se dirige a um grupo de homens na igreja, ele não se dirige apenas a um grupo de jovens na igreja, ele se dirige a toda a igreja. Ele quer restaurar um desenvolver
de uma vida que é uma vida que tem uma missão, que é de ir e fazer discípulo de todas as nações, ensinando a guardar todos os preceitos que Cristo ensinou. Então ele não está satisfeito e ele quer resgatar isso em todos os membros da igreja. Ele não quer fazer isso apenas em uma parte, em uma classe, em uma ala, em um departamento. Toda a igreja precisava voltar os seus pensamentos para algumas práticas que deveriam ser existentes na vida deles, que evidenciavam que eles de fato estavam cumprindo o ID do Senhor na vida deles. Aquela igreja tinha que ter algumas práticas, algumas ações que evidenciavam que de fato eles, como igreja, estavam atingindo um objetivo. Estavam atingindo um objetivo muito claro e específico que denotava uma obediência acertada da ordem que Deus havia dado para eles. Então nós já podemos ver isso em primeiro lugar na vida da igreja e nesse texto. Por que era necessário nos achegarmos a Deus? Nos achegarmos a Deus, Tiago vai exortar de que era necessário para que nós pudéssemos ter ações acertadas na prática do dia a dia da nossa vida como servos do Senhor que temos uma missão. No versículo de número 1 do capítulo 4, ele já evidencia isso de uma forma muito, muito clara. Olha, está acontecendo na igreja problemas, e esses problemas eles têm origem em vocês. Tiago está dizendo, olha, de onde que vêm os problemas? Por que vocês estão procurando solucionar os problemas como se eles se originassem fora, se eles estão originados dentro de vocês e em vocês, no meio de vocês? Essa palavra é muito prática para os nossos dias hoje. Igrejas têm dificuldades, têm problemas, e esses problemas precisam ser enxergados como sendo originários dentro da membresia da igreja e da própria igreja. Hoje a maioria dos problemas não atingem as igrejas de fora para dentro, mas eles estão atingindo a igreja de dentro para fora. Eles estão na igreja, em pessoas da igreja. E infelizmente devemos falar que na maioria das vezes eles estão em departamentos da igreja, em lideranças da igreja, seja ela qual for. Então Tiago estava preocupado e precisava exortar a igreja, e estava exortando a igreja, para que a igreja enxergasse um problema e enxergasse também as soluções para aquele problema. Então Tiago, depois de exortar a igreja, ele vai mostrar a solução dos problemas para a igreja. Como a igreja deveria agir para evitar certas contendas e guerras que haviam entre eles. Ele vai desenvolvendo uma lista e, inclusive, no versículo 4, ele vai falar que ele vai dar a ideia de que muitos dos problemas que estavam acontecendo na igreja, eles se davam exatamente pelo fato de que os membros da igreja estavam tendo mais proximidade com o mundo, com pessoas do mundo, com práticas mundanas do que com Deus, com a pessoa de Deus, com práticas relacionadas ao caráter de Deus. E então ele diz, infiéis, a amizade do mundo não pode ser a mesma que a amizade de Deus. Não há como conciliar ter amizade com Deus e amizade com o mundo e ter a mesma experiência. Não tem como. São duas realidades, mas só podemos viver uma. Então Tiago vai mostrar este problema, e é um problema que ele quer tratar na igreja, é com toda a igreja, não é com uma parte, é com toda. E aqui eu também gostaria de levar os nossos pensamentos, toda a igreja, todos nós que estamos meditando neste texto e que queremos nos achegar ao Senhor. Nós precisamos buscar desenvolver na nossa vida pelo menos 3 lições práticas que Tiago nos deixa nesse texto,
que são lições práticas na nossa vida, que nos auxiliarão a termos êxito na nossa missão como servos do Senhor, de sermos testemunhas fiéis do Senhor, de sermos testemunhas poderosas do Senhor, de sermos testemunhas que de fato fazem a diferença na vida da sociedade na qual nós estamos inseridos, de sermos testemunhas que façam a diferença na igreja em que estamos inseridos, de sermos testemunhas fiéis que façam a diferença no lar que Deus tem dado a nós para nós administrarmos, na vida de nossos filhos, de nossos familiares, de nossos parentes, de nossos primos e de nossos amigos. Sejam eles os amigos da bola, os amigos de qualquer outra atividade recreativa que nós tenhamos. Nós queremos ter êxito nessa missão. Então nós precisamos ter práticas essenciais que nos auxiliam nesse desenvolvimento exitoso da nossa missão como testemunhas do Senhor. E em primeiro lugar, Tiago vai nos exortar a uma vida de sujeição ao Senhor. Se nós queremos nos achegar a Deus e, achegados a Deus, termos êxito em vivermos uma vida que glorifica ao Senhor, nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma vida de sujeição. É por isso que nós não podemos desvincular o versículo 7. O versículo 7, ele já nos ensina e já nos mostra que se nós nos sujeitarmos ao Senhor, nós vamos ter a porta aberta para as demais práticas de atividades que nós vamos ver a seguir. É de suma importância nos sujeitarmos ao Senhor. Sujeição ao Senhor, submissão ao Senhor, estar sujeito à vontade do Senhor, é a opção única dada por Tiago que abre o caminho para um êxito expressivo na nossa missão de evidenciar o Evangelho na nossa vida, de evidenciar Cristo em nossa vida. A palavra sujeição, ela traz a ideia, o significado dela traz a ideia de colocar algo sob o controle rígido de alguém. Nós podemos aplicar essa palavra nas nossas vidas exatamente no sentido de nós colocarmos a nossa vida sob um controle rígido do nosso Deus, do Senhor, através do Espírito Santo do Senhor, para que Ele nos conduza, para que Ele nos guie, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos direcione na nossa vida em todas as áreas. Então, se nós queremos nos achegar a Deus, o caminho precisa ser aberto pela sujeição, pela submissão, por se colocar no controle rígido do Senhor, permitir que o Senhor tome as rédeas de nossa vida, para que então possamos glorificá-lo na nossa missão. Então Tiago já nos dá a primeira lição exortativa, e é interessante que ele coloca o verbo de uma forma imperativa. Sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Precisamos nos colocar, é uma ordem do Senhor, através da sua palavra. E é interessante que na língua grega, o imperativo ele não expressava primariamente uma ordem, mas sim um desejo. O que vindo do nosso Deus superior, soberano para conosco, é uma ordem. É um desejo expressado de uma forma de ordenança. Deus quer que nós nos sujeitemos a Ele. Deus quer ter o controle das nossas vidas. Nós só podemos nos aproximar do Senhor se de fato o Senhor tem controle de nossas vidas e se nós temos permitido Ele controlar as nossas vidas. Lembra que no versículo 4, anteriormente, Tiago vai dizer: não tem como ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Queremos estar próximos de Deus e ser amigos de Deus, precisamos nos sujeitar a Ele. É imperativo, é uma ordem, é o desejo do Senhor expresso na sua palavra para conosco. E esses dias têm sido dias em que nós temos tido inúmeras coisas que têm concorrido contra essa proximidade com o Senhor.
contra essa sujeição ao Senhor. Esses últimos dias nós temos vivido experiências onde nós tivemos tanto tempo para fazer tanta coisa, ou para fazer pouca coisa, que nós muitas vezes não sabemos ou não soubemos administrar o nosso tempo de nos aproximarmos do Senhor. Quem sabe nesse período de quarentena, de distanciamento social, não é uma oportunidade que Deus estava te dando de você ter um tempo de qualidade com a tua família, com a tua esposa, com os teus filhos. Um tempo de se sujeitar ao Senhor e de se permitir ser mais controlado por Ele. De ter o controle emocional das tuas palavras, das tuas atitudes no teu lar. De repensar a tua forma de vida, como você tem desenvolvido a tua vida, de repensar as tuas prioridades. Deus quer ter esse controle nas nossas vidas, para nos achegarmos a Ele. A porta que dá acesso a esse corredor é a sujeição. A segunda lição prática que Tiago vai nos dar, como exortação, para que seja corrigido, para que seja muito bem organizada a nossa vida e para que tenhamos êxito na nossa missão de propagarmos o Evangelho com a nossa vida, é que depois de nos sujeitarmos a Deus e termos uma vida de sujeição, nós precisamos ter uma proximidade com o Senhor. O versículo 8 exorta-nos mais uma vez: chegai-vos a Deus. É uma atitude que indica que nós precisamos ir de encontro. Depois de estarmos nas mãos do Senhor, controlados pelo Senhor, agora nós temos a oportunidade de irmos de encontro ao Senhor. Nós precisamos estar perto dele. A ideia da palavra achegar é exatamente essa ideia de estar tão próximo, de unir-se a outro, a ponto de você se interligar. Essa é a força da expressão que Tiago usa: chegai-vos a Deus. Se nós queremos ter êxito em nos sujeitarmos ao Senhor e em nos achegarmos ao Senhor, nós precisamos dia a dia nos aproximarmos dele. Quanto mais próximos estamos do Senhor, mais íntimos nós podemos estar do Senhor. Nós precisamos ter um entendimento do seguinte: nós podemos ser próximos de Deus, mas não necessariamente sermos íntimos. Nós podemos estar próximos do Senhor, mas não necessariamente isso quer dizer que nós o conhecemos. Muitas vezes crentes, servos, estão próximos do Senhor, sabem quem é o Senhor, mas não o conhecem. Eles veem uma forma, uma sombra, mas eles não conhecem a fundo. Eles não têm uma ideia profunda de quem é a pessoa com qual eles estão se relacionando, com quem eles estão caminhando, de quem eles são próximos, de quem eles dobram os joelhos, de quem eles se colocam no seu quarto em secreto e oram a essa pessoa. Muitos crentes não estão vivendo o que o autor aos Hebreus diz, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus saiba que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Muitas pessoas que elas se achegam ao Senhor, mas elas não sabem de fato que ele existe e nem sabem que de fato ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque estão próximos, mas não são íntimos. E se nós queremos ter êxito na nossa vida como servos do Senhor, se nós queremos ter êxito na nossa missão de fazermos discípulos, se nós queremos ter êxito no nosso ID, nós precisamos estar próximos, porque é o Senhor quem nos habilita e nos ensina a fazermos discípulos que guardem de fato as palavras que o Senhor tem ordenado. Precisamos estar próximos, mas tão próximos a ponto de sermos um. A ideia que eu gostaria de aplicar para as nossas vidas é exatamente a ideia do casamento, onde nós andamos tão próximos, onde nós desenvolvemos uma intimidade tão grande que nós não somos dois, mas somos um com a nossa esposa ou a esposa com o seu esposo.
no caso, todos nós, no geral, com os nossos cônjuges. Essa é uma aplicação muito firme que eu gostaria de deixar nessa noite. É necessário para nós termos êxito na nossa caminhada cristã, como servos do Senhor, termos uma proximidade tal que nós sejamos um com o Senhor. É aquilo que Paulo vai exortar à igreja de Filipos. Se há uma consolação do Espírito, se há entranhados afetos, se há palavra de consolo, se há palavra de exortação, seja isso o árbitro entre vós, que penseis da mesma maneira, tenham um só pensamento, um só objetivo, uma só prática, uma só fé. A igreja precisa estar unida, e para a igreja estar unida, precisa estar unida ao Senhor, próxima do Senhor. É interessante que Tiago coloca a construção do texto de uma forma crescente. Se nós não nos sujeitarmos, não há possibilidade de nos aproximarmos. Não tem como pular etapas. Nós precisamos nos sujeitar para nos aproximar. E é interessante também que Tiago coloca o verbo no imperativo. Deus quer que nós nos aproximemos. Ele está de braços abertos, esperando a nossa aproximação. Ele quer ser nosso amigo, ele quer ser teu amigo. E espera que nós nos aproximemos, espera que você se aproxime. Nos aproximemos, é ativo. Ou seja, a atitude deve partir de mim, de você, deve partir de nós. Em terceiro e último lugar, depois de mostrar que nós precisamos nos sujeitar, depois de mostrar que a porta está aberta quando nos sujeitamos, então nos aproximamos. Agora Tiago vai nos dar uma terceira lição, de que é muito importante para nós termos êxito na nossa missão como servos do Senhor. É de que nós não importa simplesmente sujeitar, não importa simplesmente estar próximo, mas importa de que modos você se sujeita e de que modo você está próximo. É muito importante nós nos atentarmos para o modo como estamos próximos de Deus. É o modo como estamos próximos de Deus que nos faz aquela diferença que eu acabei de mencionar entre estar próximo, mas ao mesmo tempo não estar íntimo. Estar próximo, mas não saber de fato tudo o que acontece no relacionamento. E isso ocorre muito em decorrência do modo como nós estamos próximos do Senhor. E Tiago vai encerrar essa seção do texto exatamente dizendo e exemplificando e exortando e mostrando para a igreja e mostrando para nós que o modo como nos achegamos a Deus é muito importante. Não tem como nos achegarmos a Deus sem purificação e sem limpeza. Então nós precisamos nos achegar a Deus puros e limpos. Essa palavra purificação, ela significa purificar-se de uma contaminação ou de uma impureza de ritual. Ou seja, ela está muito na esfera da santificação na prática. O nosso culto público precisa ser um culto santo. Ele precisa ser um culto puro. Ele precisa ser um culto desmistificado de tabus religiosos. Ele precisa ser um culto desligado de dogmas humanos. Ele precisa ser um culto que precisa ter pessoas que se apresentam de modo sacrificial, vivo, santo e agradável ao Senhor. De uma forma muito racional, precisamos entender o que estamos fazendo. Nós precisamos nos aproximar de Deus e para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos nos purificar. O nosso culto deve ser um elemento que nos aproxima de Deus, como comunidade, como igreja. Mas nós precisamos estar na igreja de uma forma pura.
desligados de elementos humanos que são legalistas, na maioria das vezes. E é isso que Tiago vai nos exortar. Olha o que ele nos diz. Purificai as mãos, pecadores. Essa é a expressão, essa ideia de purificai as mãos traz exatamente a ideia de que as práticas precisam estar santas. Isso tem a ver com que tipo de música você se identifica. Isso tem a ver com que tipo de bebida você gosta. Isso tem a ver com que tipo de amizade você tem ao teu lado. Isso tem a ver com que tipo de filmes você gosta de assistir. Isso tem a ver com que tipo de palavras que saem da tua boca. Isso tem a ver com que tipo de vestimenta você compactua. Isso tem a ver com que tipo de práticas você aprova. Isso tem a ver com inúmeras coisas sutis e muitas vezes simples da nossa vida, mas que precisam ser, como diz o texto, puras. Como Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, portanto, meus queridos irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, os elementos mais simples da nossa vida, como comer e beber, eles precisam glorificar ao Senhor. Por isso, se nós queremos nos achegar ao Senhor, para termos êxito na nossa missão de propagar o Evangelho através de nossa procedência de vida, nós precisamos todos os dias purificarmos. É mais ou menos também a ideia do que Cristo ensinou quando lavou os pés dos discípulos. Por que lavar apenas os pés? Lavar os pés tinha a ideia de santificação de vida. Nós precisamos, no nosso andar diário, dos pés, nós precisamos todos os dias nos purificarmos, nos limparmos. Também é a ideia de oferecer um culto, oferecer um sacrifício antes de chegar até o santo lugar e o santíssimo lugar. O sacerdote tinha que passar pela bacia, lavar as suas mãos, purificar as suas mãos, para então poder adentrar ao recinto da adoração. De que forma nós estamos nos achegando nas igrejas, nos nossos templos, para cultuarmos ao Senhor? Cegos, surdos, mudos, coxos, aleijados? Que forma nós temos achegado? Como estão as nossas mãos? Como estão as nossas unhas? Temos nos achegado ao Senhor puros, santos, de forma que agrade a Ele? Os nossos serviços têm sido serviços onde nós temos a preocupação com estarmos limpos e não estarmos contaminados? Essa é a lição que Tiago está trazendo para nós. Inclusive, Tiago, o contexto da carta de Tiago é exatamente a prática de vida da igreja, tanto na sinagoga e nos nossos dias hoje no templo, quanto na nossa vida comum e diária, no nosso trabalho, nos nossos lazeres, no comércio. Quando nós vamos comprar alguma coisa no comércio, que tipo de pessoas nós somos? Somos diferentes das pessoas que somos quando estamos entre quatro paredes? Tiago está exortando isso. Tiago está mostrando esses problemas. Ele está mostrando que existem esses problemas, essas diferenças na igreja, essa dubiedade. Não sei se essa palavra existe, se não existir, me perdoem. Mas essa duplicidade na vida da igreja estava existindo por falta de um entendimento prático na vida de alguns da igreja. E a igreja estava tendo duas faces, duas afeições. Estava demonstrando dois tipos de vida. Um quando estava entre quatro paredes e um fora. E isso pode ser corrigido com sujeição e com aproximação do Senhor. Cheguemos-nos ao Senhor. Mas isso precisa ser de modo certo. O modo para nos achegarmos precisa estar correto. Nós precisamos tirar elementos do nosso culto público que atrapalham a nossa adoração de chegar até
o trono de Deus. E depois Tiago também vai exortar de que nós precisamos limpar os nossos corações. Essa ideia dessa palavra significa causar um estado de pureza moral. Ou seja, é a santificação no íntimo. Em vez de ser a prática, agora é a minha condição, o meu estado, a minha posição, como eu me encontro. É a ideia de purificação da consciência. Nós só podemos nos achegar a Deus se a nossa consciência está pura. Se o nosso íntimo está sendo limpado pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós só podemos nos achegar ao Senhor para sermos íntimos do Senhor se nós estamos permitindo que o Senhor lave as nossas vidas, lave o nosso coração, purifique o nosso coração de todo e qualquer pecado. É a ideia do que a palavra de Deus vai dizer, Paulo exortando a igreja: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque a boca fala do que está cheio o coração. O nosso culto público precisa ser um evidenciar público do que acontece na nossa vida como um culto. A nossa vida como um culto precisa aparecer para as pessoas como de fato ela é. E se nós estamos com o coração limpo, o nosso culto público vai ser um culto purificado, porque o nosso íntimo está sendo exteriorizado através do nosso culto público. Você quer ter êxito, meu querido? Você quer ter vitória na sua vida, na missão de ser servo do Senhor? Sujeite-se ao Senhor. Permita que o Senhor controle a sua vida. E então, aproximemo-nos de Deus. De que modo? Puros e limpos de coração. Puros de mão, limpos de coração. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que essa palavra encontre morada no teu e no meu coração. E que nós estejamos dispostos a nos colocarmos nos caminhos das mudanças, para glorificarmos e exaltarmos o Senhor e continuarmos aptos na missão de evidenciarmos Cristo em nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus vos guarde e que Deus vos capacite cada dia mais e nos capacite cada dia mais como servos do Senhor. Um grande abraço, igreja, e que Deus vos abençoe.